Hoje nós vamos fazer uma pequena introdução falando um pouco sobre o que é o Sermão do Monte e a maneira que nós vamos estar trabalhando em cima desse sermão nas próximas semanas. Mas no capítulo 5 de Mateus, versículo 1 e 2, diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos se aproximaram dele. E, abrindo a boca, ele os ensinava, dizendo... E aí começa o sermão que abre com as bem-aventuranças. Esse sermão, esse discurso, aparece em Mateus capítulo 5, que é o mais conhecido, mas também aparece no Evangelho de Lucas. E nós estaremos tomando como base Mateus capítulo 5 e, claro, pegando algumas partes, alguns detalhes que aparecem lá no Evangelho de Lucas. Então, fazendo uma junção de Mateus com Lucas para ter uma visão mais completa do sermão de Jesus. Como base para nós, Mateus capítulo 5, esse sermão vai do versículo 2, ou mais precisamente o versículo 3, porque no versículo 2 ele abre a boca e começa a ensinar. Então, na verdade, a primeira lição começa no versículo 3. Então, Mateus capítulo 5, versículo 3. E o sermão se estende até Mateus capítulo 8, versículo 1. Porque lá em Mateus capítulo 8, versículo 1, diz assim: Quando Jesus desceu da montanha, grandes multidões o seguiram. Então, ele encerra o seu sermão e desce da montanha. Não é? Ele termina de ensinar e aí ele desce da montanha. Então, até Mateus capítulo 7, versículo 29, é o ensinamento de Jesus. Então, é interessante porque nós não podemos pregar o reino de Deus sem levar em consideração esse sermão. Nós não podemos querer viver o reino de Deus sem viver o sermão da montanha. Esse é um fato que nós estaremos falando aqui no decorrer das semanas, que para viver o reino de Deus é necessário viver o sermão da montanha. E aqui Jesus aborda vários tópicos e é feita aqui uma junção dos ensinamentos de Jesus que tem que ver com questões práticas. Aquilo que Jesus está ensinando está ligado a questões práticas, falando até mesmo de comportamentos. Claro, comportamentos daqueles que querem fazer parte do reino de Deus. Isso aqui não é uma regra para toda a humanidade, não é? Para pessoas ímpias, pessoas pagãs, pessoas que não têm um compromisso com Cristo. Não. Esse ensinamento, esse caminho, é um caminho para aqueles que se converteram a Cristo. É um caminho para aqueles que entregaram suas vidas a Deus e querem fazer parte do reino de Deus. Então, para essas pessoas comprometidas é que essa mensagem é endereçada. Veja que os discípulos estão ali para receber essa mensagem do reino de Deus. Agora, um detalhe interessante é que ninguém há que diga que essas palavras do Sermão do Monte não têm valor. Eu não conheço uma pessoa que diga que essas palavras não têm valor. Não há ninguém que diga que essas palavras não são úteis para a vida de uma pessoa. Não há ninguém que diga que essas palavras não são verdadeiras. Não há ninguém que diga até mesmo que essas palavras não são um tipo de ideal para a nossa vida. Até mesmo pessoas fora da fé cristã consideram a importância deste sermão. Até pessoas de outras religiões entendem o valor dessa mensagem, sabem que são palavras verdadeiras, sabem que tem um valor, sabem que existe aqui uma sabedoria, que tem como um ideal, não é? Então eu não conheço ninguém que diga, olha, isso aí não é bom, não é? Isso aí não muda, não melhora ninguém. Pelo contrário, todas as pessoas que já leram, que já estudaram, ou que já ouviram ou todo ou uma parte do Sermão da Montanha, sabe do valor da sabedoria, não é, que existe nessas palavras ou nesses ensinamentos que Jesus nos deixou.
Mas há um problema. Ao mesmo tempo que o Sermão do Monte é importante, ao mesmo tempo que ele é conhecido como o Sermão dos Sermões, ao mesmo tempo que se considera a sua validade, há um problema. E qual é o problema? O problema é como se interpreta este sermão. Ou seja, o problema é como se interpreta as palavras que Jesus pregou, que Jesus ensinou. Aí está o problema. Todo mundo considera importante a mensagem do Sermão do Monte, mas o problema é como as pessoas estão enxergando isso, como elas estão interpretando isso. Vejamos algumas. Existem várias formas de olhar para o Sermão do Monte, mas eu vou citar algumas. Primeiro, existem aquelas pessoas que dizem que essas palavras não são para o nosso tempo. Parece estranho, mas existe alguns segmentos e algumas pessoas, até alguns teólogos, que ensinam que essas palavras de Jesus aqui no Sermão do Monte não são para o nosso tempo. Porque eles acham impossível viver tudo que Jesus está ensinando aqui no Sermão do Monte neste mundo. Neste mundo de pecado, neste mundo caído, neste mundo de injustiça. Eles dizem, não tem como viver assim. Alguns até chegam a dizer que se nós formos viver assim, seremos destruídos. Não é? Então eles dizem, não é para o nosso mundo presente. Eles dizem que é para um futuro. Eles dizem que é para quando Jesus estabelecer o seu reino na terra, então as pessoas vão viver dessa forma. Só que existe algumas contradições, porque Jesus está pedindo que seus discípulos vivam essas palavras justamente num mundo corrompido. Porque lá no capítulo 6 ele vai falar mais sobre isso. Não é? Ele vai falar que nós precisamos viver dessa forma, como que brilhando a nossa luz diante dos homens. Aqui ele fala, no capítulo 5, aqueles que são perseguidos por causa da justiça, perseguidos por pregar a mensagem cristã. Então, esperar um mundo perfeito, um mundo de paz, para viver o Sermão do Monte, não faz sentido no próprio Sermão do Monte. Que o desafio é viver como um cristão deve viver, como pessoas da luz, num mundo de trevas, num mundo de dificuldades. Aqui Jesus fala, por exemplo, se alguém lhe bater na face, ofereça a outra. Ora, é difícil isso? É difícil, mas seguindo essa linha teológica, se pensarmos que quando o mundo for melhor, quando Jesus estiver reinando na terra, então nós vamos aplicar isso, bem, então qual pessoa que vai lhe bater no rosto num reino de Jesus, onde Jesus está reinando? Não faz nenhum sentido. Faz mais sentido que nós saímos no dia a dia e encontramos pessoas que nos ferem. Muitas vezes não diretamente com um tapa no rosto, mas nos ferem de muitas maneiras. Nos ferem com suas palavras, nos ferem com suas atitudes, e nós devemos sempre estar dispostos a perdoar e a não reagir. Então faz muito mais sentido a aplicação do sermão nesse mundo. Mas é interessante para vocês entenderem que existem pessoas que dizem, não, essas palavras não são para nós. É para um futuro reino de Deus. Com isso, o que elas fazem? Elas não vivem de acordo com o Sermão do Monte. Então aquilo que Jesus está ensinando aqui, por exemplo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não ajuntar tesouros nessa terra, eles não vão seguir isso, porque eles dizem, isso não é para esse mundo. Uma outra interpretação é que as pessoas fazem uma espiritualização dos ensinamentos de Jesus. Eles não tratam isso aqui como algo literal. Eles tendem a espiritualizar. Não é? Tudo que Jesus está falando aqui sobre alguém lhe bater na face e oferecer a outra, ele sempre tem um jeito de espiritualizar a coisa, né? Não ajuntar tesouros, os pobres, sempre colocar numa questão espiritual para evitar a prática literal do que Jesus está dizendo. E aí sempre levar para o lado espiritual. Tudo se aplica de maneira espiritual, nada concreto, nada material ou físico. Outra interpretação são as pessoas que dizem que essa foi uma mensagem dirigida especificamente aos apóstolos e discípulos daquele tempo para cumprir uma missão específica de começar a igreja. Mas que com o passar dos anos e dos séculos, isso não se faz mais necessário, ou se torna até inviável de ser praticado. Mas foi para eles com aquele objetivo. E uma vez que eles alcançaram o objetivo, logo não precisa mais ninguém seguir o que está aqui no Sermão do Monte. E mais algumas dizem que são palavras de perfeição que Jesus está esperando aqui quando ele ensina isso.
e por serem palavras de perfeição, são difíceis de serem aplicadas. E logo entendem que Deus não espera que nós a cumpramos. Então esse é um outro raciocínio. Não, aqui são palavras de perfeição, são palavras de um ideal, mas é inacessível e logo Deus não está esperando que eu cumpra exatamente o que Jesus está ensinando, porque Ele sabe que vai ser impossível na minha vida, porque aqui quem fizer tudo que está escrito aqui é uma pessoa perfeita, assim pensam alguns. Então veja, embora as pessoas olhem para o Sermão do Monte como algo importante, como palavras de sabedoria, como algo indispensável, ao mesmo tempo elas criam mecanismos, não é? E começam a dar interpretações. Agora, interessante, pelo menos essas 4 interpretações que eu citei para vocês, o que há em comum nessas interpretações? Se você reparar, todas elas buscam um meio de não cumprir o que está escrito no Sermão do Monte. Seja aqueles que aplicam para o futuro, seja aqueles que espiritualizam todos os ensinamentos, sejam aqueles que dizem que foi para um grupo específico, sejam aqueles que dizem que é um modelo, mas não é para seguir à risca porque é impossível. Todas essas interpretações estão buscando um meio de, no final das contas, não cumprir o que Jesus ensinou. Então é interessante porque Jesus começa a ensinar aos seus discípulos, espera que os seus discípulos saiam dali e vivam esse ensinamento, mas com o passar do tempo, muitos homens que se dizem teólogos começaram a interpretar dizendo, mas não é bem assim, não é dessa forma que funciona. Mas veja, se cada pessoa que se diz cristã seguisse os ensinamentos aqui do Sermão do Monte, haveria uma grande diferença no mundo em que vivemos. Haveria uma grande diferença na percepção das pessoas sobre o que é o Evangelho. Haveria uma diferença na percepção das pessoas sobre a fé cristã. Quando você dialoga com pessoas de outras religiões, ou pessoas que não têm religiões, ou pessoas que são pensadores, filósofos ou humanistas, e quando você pede que eles descrevam a fé cristã, muitos deles não conseguem descrever a fé cristã como Jesus deseja. A descrição deles de fé cristã é baseada naquilo que eles observam naqueles que se dizem cristãos. O que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas pessoas vão entender o que é ser cristão observando o seu modo de viver.